Queridos, eu tenho uma palavra hoje para ministrar que realmente tem queimado no meu coração. É interessante que eu estava em casa, num devocional com a família, e compartilhei com a minha esposa e os filhos essa mensagem e pensei assim: esta seria uma boa mensagem para compartilhar na igreja. No dia seguinte o pastor Micaías me liga, diz assim: você está por aqui, pode pregar na igreja. Então eu sabia que era de Deus. Então eu peço que você ouça com atenção, porque eu creio que é uma palavra de Deus para a sua vida. Mas antes, eu quero dar um breve relatório sobre algumas viagens missionárias que eu fiz recentemente. Eu sei que muitas pessoas estavam orando aqui, eu quero agradecer vocês por isso. Eu estive em 2 países muçulmanos, estive na Indonésia e também em Bangladesh. Vocês podem ver aqui no mapa onde ficam esses países. A Indonésia fica pouco acima da Austrália e é o maior país muçulmano do mundo. E Bangladesh fica próximo da Índia, é o 3º maior país muçulmano do mundo. E realmente são projetos missionários de grande desafio, onde realmente se corre risco de vida, porque como vocês sabem, não é segredo, o radicalismo islâmico tem crescido ao redor do mundo. E lá na Indonésia nós tivemos 2 campanhas, uma na cidade de Samarinda e outra na cidade de Beral. E onde mais tivemos resistência foi em Beral. Lá conseguimos autorização para fazer uma campanha ao ar livre, houve um protesto dos muçulmanos e nós perdemos essa autorização. Então nós alugamos um ginásio de esportes, mas as autoridades não queriam deixar o evento acontecer. Houve ameaças contra os pastores, contra as igrejas, e no primeiro dia de campanha, que foram 2 dias, eu estava 1 hora atrasado para chegar na pregação, porque a polícia não queria deixar o evento acontecer, e eles só deixaram quando um pastor assinou um termo de responsabilidade, dizendo: se acontecer algum atentado terrorista, a responsabilidade é da igreja. Essa é a realidade. Mas eu quero mostrar para vocês um vídeo com algumas das cenas da Indonésia, para você ver como Deus abençoou e muçulmanos se entregaram a Jesus ali. Pode colocar. This man had a tumor about the size of a crow's feet in his back, and the doctor said they could not operate him. But a miracle happened tonight. The tumor is gone. Jesus healed him. Hallelujah! This lady had a stroke and had difficulty in moving her arm. Jesus healed her, and she can move her hand and arm freely again. Praise God. Hallelujah! This man had a stroke 2 years ago and he could not speak properly, but Jesus healed him and he can speak normally again. Glory to God. Jesus is alive. I can see you moving your arm. Este senhor era muçulmano e a filha dele está tentando tirar ele lá de cima. Amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Ele é digno
de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Pode deixar o vídeo de Bangladesh pronto também. E de lá nós fizemos uma viagem direta para Bangladesh, do outro lado do mundo. E queridos, foi uma viagem longa, árdua. Se você gosta de missões, esta região de Bangladesh, no norte do país, é uma região cheia de grupos não alcançados. São milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E nessa campanha nós pregamos o Evangelho entre pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E os irmãos de Bangladesh são mais corajosos. Eles pegaram um terreno entre duas mesquitas. E nós fizemos a campanha lá, tivemos ameaças, protestos. No final eles colocaram 5 seguranças armados para me acompanhar, porque o Estado Islâmico está atuando na região. Há 2 meses atrás, 44 estrangeiros foram mortos à facada por um atentado terrorista. Ali na nossa região onde fizemos a campanha, os muçulmanos estavam queimando casas nos povoados, mas Jesus nos deu uma colheita de 3.896 decisões por Cristo. Amém? Eu quero mostrar o vídeo para vocês. Amém. Acho que pode apagar essa luz aqui se estiver como, fica melhor. Obrigado. This man was deaf and mute. Jesus opened his ear and he's learning his first words. Yes. Repeat. Men. Yes. Amen. Amen. This lady had a tumor in her belly the size of an orange for 3 years, but Jesus healed her tonight. This man had so much pain, he was not able to walk, but Jesus healed him. So, please, run with me. Come, run with me. Come. Hallelujah! This lady could not see well. She was partially blind. She can see now. Touch my nose, mine. Come. Come, touch my nose. Hallelujah! She was deaf from both ears. Say, Amen. 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 Bangladesh. Hallelujah! She could not raise her arms for 5 years, but God healed the paralysis in her arm. Now she Hallelujah! This man could not speak clearly for over 1 year, but Jesus healed him and he can speak now. Give Jesus a hand of applause. Amém. Dê um forte aplauso para Jesus mais uma vez. Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? E eu quero já começar orando por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos aprender mais de Ti, ser tocados pelo Seu Espírito Santo. Há diferentes necessidades representadas aqui nessa noite, e eu te peço que o Senhor venha de encontro a cada uma delas. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém, aleluia. Queridos, eu peço a vocês então que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 9, nós vamos ler no verso 10 e 11, e se você quiser também pode acompanhar aqui pelo telão. Está escrito: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo
o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Vamos entender o contexto aqui desses versos. Jesus, pouco antes, tinha reunido os 12 discípulos e tinha enviado esses 12 discípulos pela primeira vez em uma missão sem que o Senhor estivesse presente. Os discípulos então vão por toda a região da Galileia, o norte de Israel, pregando nas cidades, nos povoados, anunciando o evangelho do reino, curando enfermos, libertando cativos, e eles voltam desta viagem e se encontram com o Senhor. E nós podemos imaginar que eles estavam cansados. Jesus também estava vindo de um intenso período de ministério na Galileia, e eles tinham tantas coisas para contar, e Jesus resolve tirar um tempo a sós com os discípulos. Jesus resolve se retirar com eles, e a construção aqui dessa frase no original nos dá uma ideia de que realmente Jesus queria privacidade, queria descanso, comunhão com aqueles discípulos. Acontece que esse plano não saiu bem como eles estavam esperando. Nós vemos essa narrativa também nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de João, e aprendemos que quando Jesus entrou com os discípulos no barco e foi em direção a Betsaida, o povo que estava na margem viu o barco de Jesus, e eles saíram correndo para onde o barco estava chegando, e acabaram chegando lá antes de Jesus. Então, quando Jesus, com os discípulos que planejavam um descanso, que planejavam um retiro, que planejavam dar um tempo, chegaram ali às margens de Betsaida, já havia uma multidão esperando. Realmente uma situação que pode ser muito constrangedora, muito delicada para muita gente. Quem sabe você já passou por isso, lá na sua casa, querendo descansar, precisando de um tempo a sós com a sua família, de repente, chega aquele vizinho, aquele parente, sem avisar, e já vai chegando, e tem gente rindo aqui, vocês sabem do que eu estou falando? Aquela pessoa que chega assim, olha, tem um amigo em Goiás, quando eu morava lá, não vou dizer o nome dele porque está sendo gravado, ele chegava na nossa casa e ficava 2, 3 dias, um irmão muito querido, mas faltava um certo filtro social. E nós vemos aqui essa mesma situação quando Jesus e os discípulos chegam e dão de cara com aquela multidão. Mas é interessante aqui, queridos, ver a reação de Jesus nessa situação. Me impressiona que Jesus aqui, ele não ficou irritado. Jesus não ficou bravo com aquela multidão e ele disse, volte depois, vocês não estão vendo que eu quero descansar. Jesus não mandou o povo embora. Não, a Bíblia diz que ele acolheu a multidão e socorreu os que necessitavam de cura. Essas palavras são muito fortes. Ele acolheu e ele socorreu. A palavra acolher significa receber com amor, com compaixão, com misericórdia, sem julgamento, sem condenação. Acolher é receber de braços abertos. É assim que Jesus fez com aquelas pessoas. E aí nós podemos ver o primeiro ponto do esboço também. Você pode anotar: Jesus está sempre pronto para acolher e socorrer aqueles que o buscam.
E queridos, nesse contexto, então, Jesus está trazendo uma lição para aquela multidão. Ele está ensinando algo para as pessoas que estavam ali, e que é também uma lição para nós hoje, é uma lição para mim e para cada um de vocês que aqui estão. Ele é o Deus que acolhe e que socorre. É importante que isso seja algo claro para você, de uma maneira pessoal. Ele é o Deus que te acolhe, Ele é o Deus que te socorre. Não importa o que você está passando, não importa as lutas que você esteja enfrentando, não importa se há problemas na sua casa, na família, no trabalho, Ele é o Deus que está pronto para te socorrer. Em Mateus, capítulo 14, verso 14, quando esse mesmo evento é narrado ali pelo evangelista, ele diz que Jesus foi movido de íntima compaixão para cuidar daquele povo. Entendam bem, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, se fez carne por amor a você, e Ele nunca está cansado demais para não te ouvir. Ele nunca está cansado demais para deixar de te atender. É algo que nos consola saber que se você precisa de direção, Ele vai te mostrar o caminho. Se você precisa de ajuda, Ele está pronto para te ajudar. Ele tem compaixão de você e os braços dele estão sempre abertos. E Ele está dizendo: venha a mim os cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. É maravilhoso poder ter essa confiança. Nós servimos ao Deus que acolhe e que socorre, e Ele está pronto para cuidar de você. Você pode confiar nisso. Agora, tem algo interessante aqui nesse texto. Lucas diz que Jesus socorria os que tinham necessidade de cura. Ele socorria os que tinham necessidade. É uma construção que não aparece em nenhum outro lugar dos evangelhos. E Lucas aqui está também nos ensinando algo. Ele está nos ensinando que Jesus conhece nossas necessidades reais. Queridos, isso quer dizer que muitas vezes a nossa necessidade real pode ser diferente da nossa necessidade sentida. Isso quer dizer que muitas vezes o socorro e a ajuda de Deus não é do jeito que você quer e nem do jeito que você está pensando. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós lemos uma história de um livramento que os discípulos receberam. Vocês são familiares com essa história, eu não vou ler, mas vou contar para vocês. Ali estava Jesus e os discípulos no barco, no mar da Galileia, atravessando para Gadara, e uma forte tempestade chegou. E essa tempestade assolava o barco estava para afundar, as ondas batiam no barco, os discípulos, pescadores, nadadores experientes, ficaram apavorados, acordaram Jesus, disseram: Jesus, faça alguma coisa. E Jesus repreendeu os ventos, e repreendeu a tempestade, e a tempestade se acalmou, e eles tiveram livramento de Deus. E muitas vezes nós nos sentimos numa posição parecida, estamos em um barco, em uma situação, em uma circunstância, e percebemos que a tempestade chegou, e as ondas estão balançando o barco, e a situação está difícil, e nós dissemos: Deus, faz essa tempestade parar. Mas aí nós nos esquecemos de um outro livramento que Deus deu,
de uma tempestade que foi um pouco diferente. É uma história que está lá no livro de Atos, no capítulo 27. Essa história é a história do livramento que Deus deu ao apóstolo Paulo. Depois você leia na sua casa, confira, porque vale a pena mergulhar ali no que Deus está fazendo na vida de Paulo. Paulo estava num barco no mar Mediterrâneo, entre a África e a Europa. Ele estava com uma tripulação, ele estava viajando como um prisioneiro, e uma tempestade também acometeu aquele barco. E as ondas começaram a bater no barco, e o barco estava para afundar. As pessoas estavam desesperadas e clamaram. Paulo clamou a Deus, e Deus também deu o livramento, mas não foi parando a tempestade. Deus permitiu que o barco afundasse, e aquele povo escapou com vida, e chegaram numa ilha chamada Malta. Mas por causa daquele naufrágio, Paulo pôde pregar o evangelho a toda a população da ilha de Malta. Queridos, muitas vezes nós estamos passando uma situação difícil, estamos dizendo: Deus, para a tempestade. Mas Deus pode estar permitindo que você atravesse aquela situação para fazer você crescer. Deus pode estar permitindo que você passe essa situação que você está vivendo hoje, para te amadurecer, para formar o seu caráter, para formar em você o caráter de Cristo. Então, se você está no meio de uma tempestade, não importa se Jesus vai fazer a tempestade passar, ou se Ele vai permitir que o barco afunde para você chegar com vida, glorifique o nome do Senhor e confie nele, porque Ele vai fazer o sol voltar a brilhar na sua vida. Amém? Ele socorre as nossas necessidades reais. Queridos, e é interessante que nessa história, nós vemos que Jesus, nos versos aqui que eu li de Lucas, em que Jesus acolhe e socorre a multidão, Jesus não estava interagindo ali apenas com a multidão. Havia um outro grupo ali, que era o grupo dos discípulos. E os evangelhos, com insistência, fazem essa diferenciação entre a multidão e os discípulos. Muitas pessoas podem se perguntar por quê. A questão, queridos, é que nem todos que estão na multidão são discípulos de Jesus. Nem todas as pessoas que correm para pedir o socorro de Jesus entenderam o chamado de Deus para suas vidas. Não me entenda mal, Jesus ama as multidões, Jesus cuida das multidões, mas é aos discípulos que Ele revela o coração do Pai. Mas qual a diferença entre a multidão e o discípulo? Qual a diferença entre aquele que simplesmente está correndo atrás de Jesus para ver o que vai acontecer e aquele que é um verdadeiro seguidor do Senhor? Eu coloquei aqui nos slides algumas reflexões que eu quero considerar com você agora, e quero pedir aqui o nosso irmão que coloque a primeira delas. A multidão está preocupada só em resolver o problema e ir para casa, mas o discípulo quer seguir os passos de Jesus. Quando nós lemos nos evangelhos, a multidão só queria chegar, ela queria um milagre, queria comida, queria ser abençoada, mas na hora da dificuldade, eram os discípulos que perseveravam em seguir o Senhor. Uma outra reflexão é que a multidão sempre se pergunta como receber a bênção, mas o discípulo se pergunta: como eu me torno uma bênção?
A multidão tem compromisso consigo mesmo, com as suas necessidades, mas o discípulo aprendeu a ver o outro, a se preocupar com o outro. E a terceira reflexão, a terceira colocação, é que a multidão, ela fica maravilhada, ela fica extasiada, ela gosta do oba-oba, da festa, mas ela não tem compromisso. O discípulo, por outro lado, é aquele que tem compromisso com Deus. Nem todos que estão na multidão correndo atrás de Jesus são discípulos de Jesus. Nem todos que estão querendo receber uma bênção de Deus entenderam que eles foram chamados para viver em novidade de vida, um estilo de vida que deixa o pecado para trás, que deixa a iniquidade para trás, mas que exerce a misericórdia, a compaixão e que tem compromisso com Deus, independente das circunstâncias, faça chuva ou faça sol, o discípulo é fiel a Deus. E nos evangelhos nós vemos também que em todo tempo Jesus está chamando a multidão para que eles se tornem discípulos de Cristo. Queridos, então aqui nessa interação ali entre Jesus, os discípulos e a multidão, perto de Betsaida, aquela situação inesperada, onde a multidão chegou para estragar um momento a sós, Jesus também tinha uma lição para os discípulos. A lição para os discípulos é que eles também precisavam estar prontos para acolher e socorrer os que necessitam. E esse é o terceiro ponto do seu esboço. O discípulo, os verdadeiros discípulos de Jesus, também precisam acolher e socorrer os que necessitam. Porque, queridos, a multidão, ela sempre quer ser servida, mas o discípulo, ele aprende a estar pronto para servir. Eu tenho uma moeda aqui na minha mão de R$1. Eu sei que você, principalmente que está lá atrás, não vai ver aqui os detalhes dessa moeda, mas eu sei que você é bem familiar com ela. E essa moeda tem dois lados, duas faces. A gente até brinca de cara e coroa às vezes. E, queridos, a fé pode ser comparada com essa moeda. Ela tem a face, o lado da fé que busca a bênção de Deus, que busca a provisão de Deus, mas eu também preciso fé para render-me e me entregar a Deus. Existe o lado da fé para conquistar, e o lado da fé para se render e se entregar. Então eu preciso fé para receber a resposta de oração, mas por outro lado, eu também preciso ter fé para ser resposta de oração na vida de alguém. Amados, suponha que você vá ao supermercado e você faça uma compra e receba como troco uma moeda como essa. E de repente você olha para a moeda e você percebe que está faltando um lado, que está faltando uma face. O que você vai achar? Tem alguma coisa errada. Essa moeda é falsa, ou no mínimo, ela está imperfeita. Pois, queridos, em nossa geração, infelizmente, a maioria da igreja brasileira tem vivido apenas um lado da moeda,
tem vivido um aspecto da fé que se preocupa apenas em receber a bênção, em correr atrás do milagre, em que a sua vida fique mais fácil. E muitas vezes o outro lado tem sido esquecido, e nós não estamos pregando, não estamos vivendo a face da fé, que é o negar a si mesmo, que é o abandonar o pecado, que é viver em integridade, que é amar a esposa, que é amar os filhos, que é pagar as contas em dia, que é aborrecer o pecado, que é militar a favor da justiça, da misericórdia, da compaixão. Estamos esquecendo de viver a fé que transforma o mundo. E é por isso que o Brasil tem hoje cerca de 50 milhões de evangélicos. Mas mesmo assim, nosso país continua um país corrupto, subdesenvolvido, em que crianças estão hoje dormindo com fome na rua, onde tem pessoas passando fome no interior do país, porque nós estamos vivendo um estilo de cristianismo de multidão, um estilo de cristianismo que é como uma moeda que só tem um lado, no mínimo está imperfeito. E nós precisamos resgatar esse valor da fé, a fé que torna uma pessoa, que torna o seguidor de Cristo um verdadeiro discípulo do Senhor. Queridos, quantas pessoas usam o nome, o título evangélico aqui no nosso país, mas não pensam duas vezes antes de levar vantagem de maneira incorreta? Quantos empresários enganando seus clientes, quantos funcionários roubando seus patrões? Quantas pessoas participam na corrupção de forma ativa ou passiva? Querido, quando um guarda, quando um fiscal, quando alguém chega diante de você querendo uma propina, você precisa entender que Deus está dando a você a oportunidade de mostrar a essa pessoa que existe um caminho diferente, que a luz do Evangelho pode brilhar e transformar essa sociedade. Mas quando você chega ali, chamado para ser luz, e você cede, e você se corrompe, é como se a luz se apagasse diante daquela pessoa. Nós precisamos nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo, que sejam comprometidos com a misericórdia, com a compaixão, que sejam comprometidos em acolher e socorrer aqueles que necessitam. É preciso fé para buscar a bênção de Deus, mas também é preciso fé para se tornar bênção na vida do outro, para se tornar bênção nessa sociedade. Deixa eu te contar uma breve história de um avivamento que aconteceu no país de Gales, há muito tempo atrás. O país de Gales fica ali no Reino Unido, na Europa, e houve ali um avivamento de tal maneira que transformou aquela sociedade, que disse que era fácil, quando você entrava numa loja de móveis, saber quais móveis eram feitos pelos cristãos. Era só pegar o móvel, por exemplo, uma cadeira, e virar de cabeça para baixo. Se o acabamento embaixo fosse tão excelente quanto o acabamento em cima, foi um cristão que fez. Porque ele não trabalhava só por lucro, ele trabalhava para a glória de Deus. Nós precisamos resgatar esses valores da fé cristã, no cristianismo, na nossa nação, nas nossas vidas pessoais, queridos, porque o Brasil não vai ser transformado pela religião evangélica, o Brasil vai ser transformado por discípulos de Jesus. Nós precisamos entender que para servir a Deus, é preciso servir pessoas. Para servir a Deus, é preciso servir pessoas. E eu tenho uma pergunta para você muito pessoal: quem é que você está servindo como um discípulo de Cristo?
Quem é que você está ajudando? Quem é que você está abençoando? Quem é que você está evangelizando? Quem é, como um discípulo de Jesus, que você está acolhendo e socorrendo? Porque, queridos, eu preciso te dizer algo que é muito sério, e eu digo com muito amor, mas se você ainda não entendeu que a vida cristã não é só correr atrás de bênçãos, se você ainda não entendeu que a vida cristã requer negar a si mesmo, tomar a sua cruz e viver para Deus em qualquer circunstância, se você não entendeu que você precisa viver para servir o outro, o seu discipulado ainda nem começou. O verdadeiro discípulo de Jesus está disposto a deixar o seu conforto, a sua segurança, para ser luz e sal neste mundo. Precisamos aprender a abrir os nossos olhos para enxergar a necessidade do mundo à nossa volta. Lá em Mateus 25 tem um texto que eu gosto muito, não vou ler aqui, vou narrar para você, vou falar para você um pouco desse texto, que se passa no contexto do julgamento final. E ali Jesus deixa claro que quando nós alimentamos o faminto, quando nós demos água ao sedento, quando nós visitamos o preso na prisão, quando nós fomos ver o enfermo no hospital, é a Jesus a quem fizemos isso. Se você quer servir a Deus, você precisa servir pessoas. Quando você serve alguém, quando você sai do seu conforto para servir alguém, sem segunda intenção, sem pensar no que vai ganhar, Jesus recebe isso como adoração. Precisamos de recuperar essa capacidade de ver a imagem de Deus no outro. E essa mensagem é para convidar você a olhar para a sua vida, no espelho da sua alma, e refletir sobre a sua caminhada de fé. Glória a Deus, porque servimos a um Deus que nos acolhe e nos socorre. Mas às vezes estamos tentando viver uma fé em que estamos, parece que tentando convencer a Deus de suprir as nossas necessidades. Às vezes eu ouço algumas pessoas orando e eu tenho a impressão que é como se todo mundo, a pessoa tivesse assim: Deus, todo mundo aqui já entendeu que eu preciso resolver esse problema, parece que só o Senhor que não entendeu, então pelo amor de Deus resolve. Mas não é assim. Deus já está convencido de te abençoar. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz por você, mas Ele te convida a viver em novidade de vida. Ele te convida a viver uma vida transformada, uma vida que reflita a glória do Evangelho. Olhe a sua volta nesses dias. Onde você poderia ser um canal de bênção? O que você está fazendo para abençoar este mundo, para abençoar essa sociedade? O que você tem feito para alcançar os bilhões de perdidos nesta geração? Nós precisamos aprender uma vida cristã que deixa de lado o egoísmo, a ganância, o egocentrismo, e que verdadeiramente vive para Deus e para abençoar o mundo. O Senhor nos ensinou que aquele que quer salvar sua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la por amor dele, esse vai ganhá-la. Então eu quero convidar você, que você olhe à sua volta e pergunte para Deus: Deus, quem eu posso servir? Onde eu posso me engajar? Onde eu posso exercitar o meu discipulado? E eu tenho certeza que se você perguntar a Deus, não vai demorar para Ele te responder. Mas se você precisa de algumas ideias, eu posso dar algumas ideias para você. Querido, quem sabe lá na sua família tem parentes precisando de você, materialmente, ou quem sabe do seu ouvido, do seu tempo. Como é que estão aqueles parentes
negligenciados, distantes, problemáticos. O que você tem feito para abençoá-los? Quem sabe na sua vizinhança, quem sabe lá no seu grupo pequeno. Queridos, Deus está chamando essa geração para fazer a diferença. Você sabia que aqui na nossa escola, eu vou te dar mais um exemplo. Aqui na escola da igreja existem mães que criam seus filhos sozinhas, que trabalham 2 empregos para educar seus filhos. Você sabia que tem crianças de famílias carentes, crianças inteligentes, dedicadas, que os pais às vezes passam privações para pagar a escola dessas crianças? O que você acha de procurar a direção da escola e dizer: olha, eu quero ser bênção, eu quero dar uma bolsa para essa criança, eu quero ser bênção, eu vou pagar os materiais deles agora na matrícula. Mas eu posso te dar um outro exemplo ainda. Você sabia que aqui perto desse prédio, existe uma organização chamada Menina dos Olhos de Deus, que resgata meninas, crianças vítimas de abuso sexual e de tráfico infantil? E essa casa cuida dessas crianças e sobrevive com a doação de voluntários. Ou quem sabe você possa ir para um hospital, se engajar no ministério de visitas ao hospital. Você sabe onde é que ficam os orfanatos dessa cidade? Você sabe onde é que ficam os asilos, onde está cheio de idosos abandonados por familiares, às vezes evangélicos? Mas o que você está fazendo para mudar isso? Peça a Deus para falar com você. Eu poderia dar tantos outros exemplos, mas eu tenho certeza que Deus tem um lugar para você. Quem sabe servindo aqui no berçário, servindo aqui com as crianças. Deus te chamou para ser um discípulo, para viver a fé cristã em toda a sua intensidade, vivendo a fé que busca a bênção, mas também a fé que se rende a Deus para ser bênção.